realizar esta oração por todos vocês que abriram esse link agora. Esse momento que eu estou aqui é a noite de sexta-feira. Mas se você estiver em outro horário, vai valer. E por que vai valer? Porque Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao espaço. Deus não está limitado a pessoas. Deus está limitado à fé. Ele disse: tudo quanto pedirdes, crendo e não duvidardes, recebereis. Então ele não falou o tempo, não falou do lugar, não falou da matéria, de pessoas. Ele está se referindo à fé. Quando a pessoa ela entra em oração, como nós vamos orar daqui a pouco, ela sai de um mundo natural, de um mundo humano, e ela entra no mundo de Deus. O mundo de Deus é um mundo eterno. O mundo de Deus é um espaço eterno. Aliás, nós somos seres espirituais eternos, vivendo um momento de humanidade. Por isso que uns vão até 70, 80, 90, 100. Eu já estou com 63. Vou fazer agora em 19 de janeiro. 63. Meus amigos, irmãos, colegas, vocês que estão aqui, que abriram esse link, antes de nós orarmos, eu vou trazer um assunto para você assim, porque no mundo gospel, no mundo evangélico, no mundo dos estudiosos da Bíblia, dos estudantes, eles ficam assim procurando pelo em ovo, eles ficam procurando muitas coisas assim da Bíblia, os mistérios, querendo saber os mistérios. Enquanto que a Bíblia Sagrada é um livro de mistério e é divino. Foram mais de 1.500 anos para ser composto, compelido esse livro, quer dizer, a Bíblia Sagrada, essa biblioteca, né? Não é esse livro, porque a Bíblia Sagrada ela é compelida por 66 livros, então é a biblioteca de 66 livros. E eu vou dizer uma coisa para você, em Cristo Jesus, se você somente lê os evangelhos narrados por Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o evangelho ele é único, ele é um, mas são 4 narrativas e tem muitas outras narrativas em livros apócrifos que não foram livros escolhidos ou selecionados para ser colocado no meio do cano que é a canocidade, que é uma vara de medir, que é um método de medir a veracidade da divindade dos escritos. Então, a canocidade dessa prática que aconteceu na hora de tradução dos livros, dos manuscritos hebraico, aramaico para o grego e do grego para cada língua de cada nação, isso aí foi uma intervenção divina, uma maneira de nós termos acesso à palavra de Deus. E isso aconteceu depois de Cristo, dentro dos consensos que houveram, de 7 a 8, 9 consensos logo após a morte dos apóstolos. Então, vem os pais da igreja de que eles, e essa geração aí pós-apóstolos, depois dos apóstolos, então é nesse tempo que é compelido a Bíblia. A Bíblia não existia no tempo de Paulo, a Bíblia não existia no tempo de Cristo, a Bíblia não existia antes de Cristo. O que existiam eram os manuscritos do Velho Testamento e vem o Novo Testamento agora a partir
dos evangelhos, do evangelho de Cristo, a história de Cristo, a biografia de Cristo, que começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus vem trazendo a genealogia de Jesus Cristo. Então, eu estou fazendo um trabalho assim aqui no canal É Tempo de Oração e no Ministério de Oração, para que as pessoas não fiquem perdendo tempo com essas coisinhas aí, esses picuinhas. Ah, porque a Bíblia tem a participação do homem. Tem a participação do homem. Quem escreveu? Tem. Mas as palavras é do homem? Sim. Tem palavras na Bíblia Sagrada que é o homem que está falando. Na Bíblia Sagrada também tem o diabo falando. Na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem o diabo falando. Quando Satanás diz para Jesus, tu não és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Isso aí não é o diabo? Quando o diabo também se passa pela imagem de Samuel, lá no 1 Samuel capítulo 28, não é o diabo falando no Velho Testamento? Lá falando com Saul? É o diabo falando. Você pensa de que quem está falando ali é Samuel? Se a Bíblia diz de que quem morre não volta. Então, a gente é importante saber, é o que eu estava orientando a um irmão que é estudante também, e eu amo essas pessoas que estudam a Bíblia, porque essas pessoas, elas têm uma probabilidade muito grande de ter zelo, o cuidado no entender, para não sair acreditando em qualquer um mercenário, qualquer um falso profeta, qualquer um que fica aí manipulando a verdade, deturpando as doutrinas santas e trazendo de uma forma para poder angariar visualização, inscritos, fama, sucesso, dinheiro, a ganância, né? E aí você vai ver um fundo comércio, comercial. E é muito parecido, o joio e o trigo, Jesus mostra que é muito parecido um com o outro. Cabe a você que tem zelo, que tem cuidado, cuida da sua fé, cuida da sua vida, cuida dos seus dentes, cuida do seu cabelo. Eu não gosto muito de falar de cabelo, porque o meu caiu, e só Deus sabe o quanto eu lutei para não cair. Por isso que eu não acredito em remédio de que faz cabelo não sei. Eu creio na peruca, creio no implante, mas pessoa que não cuida de si, da sua pele, que não cuida do seu corpo, que não cuida da sua alma, que não cuida da sua salvação, da sua vida espiritual. Perde tempo com esse povo, não. Perde tempo, não. Esse povo fica querendo saber muito da vida dos outros. Esse povo que não cuida da sua espiritualidade, perde tempo, não. Então, quando eu encontro com um estudioso, uma pessoa que faz pergunta, que pergunta a Bíblia, eu amo. Primeiro, de que eu não vou responder, ensinar o que eu não creio, o que eu não sei, o que eu não estudei. Porque tem pessoas que já vieram e fizeram a pergunta para mim, eu digo, olha, eu não sei responder, não. Me dê um tempo para mim pesquisar. Isso, pastor Lira, faz, porque sua vida é essa, é estudar, pesquisar a palavra. Faz isso. Aí quando você fizer, aí você me fala, eu digo, não, vou fazer um vídeo, um áudio. Vou fazer um vídeo. Antigamente eu fazia isso em áudio, né? Porque aí servia para muita gente. Mas hoje que eu já dou as caras, e eu não tenho que prestar contas com ninguém, senão minha consciência, com Deus, então eu já dou as caras e falo mesmo que tem que ser falado. Sem causar inimizade, sem formar contenda, porque isso aí Deus não se agrada.
Mas, na minha opinião, que isso é uma coisa que é um direito meu e ninguém pode intervir, é a minha opinião. Assim como eu tenho que respeitar a opinião, a interpretação, a exegese ou exegese. Vixe, esse negócio de exegese e exegese. Outro dia eu faço um vídeo aí de que isso é complicado, pessoal, porque esses dias eu nunca tinha ouvido falar essa palavra exegese e exegese. Exegese eu sabia de que era uma interpretação original, um ponto de vista da pessoa que lê a Bíblia e ela lê conforme uma gramática, com pontos e vírgulas, e ela entende, ela tem a sua exegese de que é uma interpretação original. Só que a exegese, exegese e exegese. Se alguém puder escrever aí essa palavra, é com X, tá? Exegese, com X. Se alguém puder escrever aí nos comentários, ou você que está aqui agora assistindo comigo, escreve aí para outras pessoas entenderem isso aí. E exegese, e, com I, exegese, que é a própria manipulação da pessoa. É ela que pega aquela exegese e ela faz daquela exegese o que ela quiser. Aí dá o nome de exegese. Então, meus amigos, cuidado com a exegeses ou exegeses que andam circulando. Todo cuidado. Nós estamos no tempo do engano. Do engano. Então, para terminar, eu digo para você assim, sabe? Se você pegar o Velho Testamento, se você pegar o Velho Testamento e você pegar as epístolas de Paulo, Tiago, Filemão, todas as cartas, todos os livros da Bíblia, e você exprimir, sabe, passar no liquidificador e coar, vai ser igual Cristo. Entende? Você pega uma laranja e você espreme a laranja, espreme, 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 vai ser igual o quê? O suco de laranja, vitamina C, vai ser claro. Então, tudo vai girar em torno de Cristo. Se apegue a Cristo, ame Cristo, invoca Cristo. Pede ao Espírito Santo para te revelar Cristo, se você ainda não encontrou com Ele. Se você parar todo dia, você parar, entrar num lugar, for em qualquer lugar, em qualquer horário, e você fica sem falar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, revela-me Jesus. Ele não vai te mostrar e você vai ver a olho nu, e nem você vai ouvir em voz audível, mas na tua alma, no teu espírito, você vai se encontrar com Jesus. Isso para você que ainda tem, né? Porque você que já tem Jesus, então já encontrou com Ele, já tem comunhão com Ele, já anda, já obedece a Ele. Agora o que você tem que ter o cuidado é de manter ouvindo Ele e ter cuidado com as doutrinas dos homens, a doutrina dessas denominações de religião, que não pode isso, não pode aquilo, não pode ver televisão, não pode, mulher não pode usar roupa de homem, mulher não pode cortar cabelo, homem não pode ter bigode, homem não pode ter barba, porque a Santa Ceia, porque o verdadeiro crente, porque não pode jogar um futebol, não pode assistir uma partida de futebol, não pode ir no cinema assistir um filme, não, é um montão de coisa que não pode. A religião traz isso. E os homens trazem isso. Mas quando você vai para Cristo, você vai ver que você tudo pode. Tudo você pode.
desde o momento em que você faça com fé, no equilíbrio, tudo você pode. Claro, estou falando tudo que é lícito, né? Estou falando do saindo para roubar, matar, para os pecados os pecados capitais, os pecados fatais, os pecados que levam para a condenação. Estou falando, me referindo, tudo você pode, desde o momento que você faça com fé. Agora, se fizer sem fé, então já é pecado. Eu tiro dúvida toda. Posso beber uma taça de vinho? Posso ou não posso? Vai estudar. Vai estudar. Porque se você já é um cachaceiro, tu ainda vai querer beber uma taça de vinho? Um cachaceiro sem vergonha, descontrolado, desequilibrado, tu vai querer isso? Se encontrar com Jesus, eu tenho certeza que você vai nunca mais vou colocar isso na minha boca. Ai, meu Deus do céu. Olha, pessoal, o tempo passa rápido, eu tenho que orar, né? Estamos com 16 minutos aqui de, de transmissão. Mas é bom esse papo, né? Essa conversa que eu vou sempre trazer aqui, eu vou girar em torno de Cristo. Sem fanatismo. Alguém me pergunta, perguntou, mas você não sauda muito a paz do Senhor, graça e paz? Não, olha, eu normalmente respondo, graça e paz, graça e paz, graça e paz. A paz do Senhor, a paz do Senhor, eu respondo. Fugindo de fanatismo, gente. Eu vou emendar ainda pessoa que mistura as coisas. Porque se a gente está falando de um assunto, das coisas espirituais, então o vocabulário, as palavras, o assunto, o tema, tudo vai ser dentro de um mundo espiritual. Se a gente está falando das coisas sociais, imagina, o cara lá fez o gol, tá brincando de bola, fez o gol, aleluia, glória a Deus, que tem a ver? Aleluia, glória a Deus. Ah, então foi Deus que te ajudou a fazer o gol? É a mistura. Esse é o problema desse misticismo, dessas misturas. E principalmente o nosso Brasil, que traz esse problema, essa problemática, já vem desde do descobrimento do Brasil, que é um país místico, é um país misturado, africano, europeu e índio. Um país místico, a misticidade do Brasil, há uma tendência de ser maior do que todos os outros países por causa desse princípio, entende? E é por isso que você entra no metrô do Brasil, então você vai ver negro alto, pessoa dos olhos, zoiuda, pessoa dos olhos tipo fechados, japonês, você vai ver aquela mistura toda no Brasil. Nos Estados Unidos também, que é um país que se misturou muito, e outros países. Mas eu morei no Japão 3 anos e meio. Você entra no Japão, todo mundo é igual. Eu lembro quando eu entrava no metrô, eu falava assim, como eles não entendiam português, e tinha que ter cuidado que poderia ter um deles ali que fosse brasileiro, porque o descendente de japonês no Brasil é igualzinho também, principalmente aquele brasileiro que é filho de japonês com japonês. Agora, o descendente de japonês que é filho de um brasileiro com um japonês, aí você já vê a diferença, né? Já sai meio parecido com o brasileiro e o outro meio parecido com o japonês. Mas todo mundo igual. Aliás, na Ásia eu tive dificuldade e eu tive só com um tempo eu vim definir, separar o que é um coreano de um japonês, um coreano de um chinês, de um japonês, de um filipino. Né? O filipino é pelo nariz, você conhece que é filipino já pelo nariz. Né? O chinês era pelo olho, que é uma divergênciazinha, diferença. É difícil. Então, nosso país, o Brasil, ele já tem essa tendência desde
no início, porque quando é descoberto, diz a história pelo Pedro Alves Cabral, que vem lá a turma de Portugal, mas também vem a turma da Inglaterra, da Polônia e de todos esses países aí europeus que vêm para o Brasil nessa era, se junta com os índios, imagina. Vieram os africanos também como escravos negros. Aí pronto, você vai ver o brasileiro essa mistura, esse misticismo. E a probabilidade de vir para a crença, por isso nós temos as crenças afro, nós temos as crenças católicas, romanas, as crenças pentecostais, as crenças anglicanas, as crenças, enfim, são muitas crenças religiosas no Brasil, né? É a misticidade muito grande. Pessoal, desculpe eu me estender, tá? E vocês estão esperando aí a oração. Mas você gostou desse assunto? Só dá uma resposta aí, se você gostou, porque eu faço mais. Tem pessoas que assistem, participam, assiste, mas não participa, não colabora com a sua interação, aí desanima a gente, sabe? Eu estava olhando aqui nos comentários, quase ninguém participa, quase ninguém interage. Isso desanima a gente que está aqui do outro lado, fazendo esse trabalho. A gente faz, eu faço porque é missão. Às vezes só tem um e eu tenho que fazer, mesmo que seja para um, porque eu estou aqui nem para buscar visualização, inscritos, monetização. Estou aqui para cumprir a missão. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Momento de oração. Enquanto eu estou preparando aqui para orar, eu vou colocar na tela as informações do nosso canal. Inclusive, vocês quiserem ajudar no seu dízimo, sua oferta, está aí o QR Code e também a chave do Pix. Então vamos falar com Deus. Se você puder fechar os seus Então vamos falar com Deus. Se você puder fechar os seus olhos, abrir a sua alma, faça isso. Se você está num horário que você não pode fazer isso, escutou, ouviu aqui o meu bate-papo, o meu papo, a minha conversa aqui falando das experiências, então você faça isso depois. A oração é bom você, fechar os olhos, abrir tua alma, conversar com Deus também, tá bom? Então, momento de oração. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor que vive e reina para todo sempre. Essa conversa, Pai, aqui eu gostei. Eu estava sem nenhuma inspiração. O Senhor sabe que quando eu comecei aqui a falar, eu nem sabia o que falar. Mas é impossível um pregador, um pastor, um mensageiro de Deus não ter o que falar. É impossível. É o que mais ele tem, falar de Cristo.
Muitos ficam me cobrando, principalmente a família, que eu espiritualizo tudo, só vivo espiritual, espiritual. Meu pai, tudo é espiritual, não fala outro assunto. Ah, meu Deus. Eu tenho que controlar isso mesmo, para não ficar fanático, que é tão bom. Eu tenho que controlar isso, claro, dentro do limite, até porque quem cobra, quem fala, normalmente essas pessoas que falam, pelo menos os que me falam, como que sejam da família ou de fora, estão muito mal, muito mal. O resultado de vida é muito. Que a Bíblia diz: orar sem cessar, andar em espírito, que tem que ser conversa, não ficar de conversa fiada, de fofoca. E como eu não tenho isso, não me interessa. É difícil, pai. Esse mundo aqui é difícil, o senhor sabe. O senhor esteve aqui, o senhor sabe o que fizeram com o Senhor. Mataram, crucificaram. Então não espero, não crio nenhuma, não espero nada desse mundo. E nem crio expectativa. Agora, a minha expectativa, Senhor, é a tua volta, a tua vinda. Aleluia. Glória a Deus. Me prepara, Senhor. Não me deixe cair, não me deixe sair da sua presença, cair em tentação, sair da sua presença, me desviar do caminho, dos meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, minhas palavras, minhas atitudes, toda a minha vida, Pai. Como desde o dia que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, eu tinha 18 anos, até hoje eu estou aqui, Pai. Até hoje eu estou aqui na tua presença. Eu ia fazer 18 anos quando te aceitei. Me batizei aos 18 anos. Aleluia. Me batizei me entregando, aceitando o Senhor como meu Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estou aqui trazendo essa conversa afiada, essa conversa que abençoa, que só ouve quem valoriza a eternidade, a espiritualidade. Um pagão não gosta, um incrédulo, quem serve às trevas, não gosta de ouvir isso. Logo muda, a não ser que esteja no fundo do poço, a não ser que esteja sofrendo, doendo muito. Oh, Senhor do céu e da terra, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, de nós. Tenha misericórdia de nós. Abençoe essa noite de sexta-feira. Eu e a minha esposa, ao deitarmos, ao levantarmos, que durmamos bem, que venhamos repor nossas energias, nossa saúde. Ah, Deus, abençoe esse final de semana. Esse final de semana. Talvez essa pessoa está assistindo, já passou o final de semana, mas ainda é a semana. Ainda está aqui, necessita, precisa. Toma, Senhor, minha alma, meu ser, minha vida. E assim como eu entrego a minha vida, eu entrego essas pessoas que estão comigo aqui, inscritas nesse canal. Essas pessoas estão orando aqui comigo. Receba agora, meu irmão, minha amiga, minha irmã em Cristo. Receba agora a presença de Deus, o poder de Deus. Respira o fôlego de Cristo, o fôlego de Deus, sabe? Quando ele sopra em Adão e traz vida para Adão, deixa ele soprar em você agora. Respira fundo esse fôlego. Faz de novo, eu me senti tão bem aqui fazer isso. Faz de novo. Respira bem fundo, segura.
Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, pela minha saúde, por respirar, por comer, beber, dormir, por viver sem nenhuma dor, sem nenhuma doença. Embora faça tratamento porque infartei, mas eu não sinto nada. Eu tomo os comprimidos, mas não sinto nada. Minha pressão normal. Obrigado, Senhor Jesus. Se o Senhor deixar eu chegar aos 70 anos, se o Senhor não voltar, que seja assim, Pai, com vigor, com força, com vontade de viver, de sorrir, de cantar, de louvar o Teu nome, de falar o Teu nome, de pregar a Tua palavra, Senhor. Receba, meu irmão. Receba o mesmo que eu estou recebendo aqui, a presença de Deus, o poder do Espírito Santo. Seja batizado agora no Espírito Santo. Pode falar mistérios, línguas, mistérios que você não entende, mas o Espírito Santo intercede por você, ele se incorpora em você e ele fala, se comunica com o Eterno, com o Pai, na sua boca, com gemidos e choros inexprimíveis, aleluia. Sejam todos abençoados agora. Sejam curados, doentes na mente, os doentes emocionalmente, os doentes fisicamente, os doentes espiritualmente, os que estão feridos, soldados feridos, sejam curados, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que bom. Eu peço a Deus a tua bênção sobre minha vida. Entrega a sua família agora, a sua vida, minha esposa, meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro, a família da minha esposa, toda a família da minha esposa. Eu peço pelos meus colegas de trabalho aqui, eu peço pelos pastores, pelos missionários, pelos obreiros, independente da denominação. Eu peço a Deus em nome de Jesus, pelos meus primos, meus sobrinhos, meus tios e a família de cada um, que cada um tem sua casa, sua família, sua responsabilidade. Muito obrigado a Deus. Escreve uma frase de agradecimento aí ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Escreve uma frase de agradecimento ao Senhor. Muito bem. Se você gostou, dá um joinha, envia compartilhando com outras pessoas esse link, essa oração, e participe todos os dias conosco dessa oração. Tá bom? Não importa a sua religião, seja você católico, evangélico, você congrega qualquer denominação, não interessa, não importa. O que importa é o teu coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa, a próxima gravação, a próxima transmissão, a próxima live. Tchau.